Olá pessoal, bora começar então essa nossa última aula, referente ao tópico de bem-estar animal. Nós vimos ontem, a parte mais introdutória da nossa disciplina, falamos um pouco mais das questões conceituais. E agora a gente vai falar um pouco, vamos abordar essa temática dentro de cada área de criação, cada área de produção, tá? Então, desde o início da disciplina, desde o início das disciplinas, na verdade, de produção animal, a gente vem abordando a bovinocultura, a ovinocultura em alguns momentos, a avicultura, a suinocultura, essas áreas de criação que são mais comuns, que são mais vislumbradas, que são mais comentadas no nosso dia a dia. E nós vamos manter esse padrão aqui também na disciplina de bem-estar, tá? Então, ontem nós vimos essa parte mais conceitual, hoje nós vamos ver um pouco mais, de como esses conceitos de bem-estar se aplicam dentro das principais criações que nós trabalhamos. Nós vamos falar um pouquinho de bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, de suinocultura e de avicultura, tá? Então, assim, a gente vai tentar falar de forma mais prática, mais pontual, beleza? De coisas que nós podemos ajustar para melhorar e outras que nós temos que evitar para garantir que os animais possam ter condição de bem-estar mantida, E aí, pessoal, eu estava buscando, a melhor forma de trabalhar esse conteúdo com vocês, para que ela não ficasse talvez tão extensa, ou tão cansativa, ou tão maçante. E eu optei por trazer, então, essa abordagem do bem-estar dentro de cada criação, pensando nas 5 liberdades, tá? Então, nós vamos trazer para todas essas áreas de criação, para a bovinocultura, para a avicultura, para a suinocultura, nós devemos trazer as 5 liberdades e aspectos dentro das 5 liberdades que nós trabalhamos com cada uma dessas espécies criadas, dessas espécies trabalhadas, beleza? Então, pessoal, só para relembrar, a gente já comentou bastante sobre essa figura, esse triângulo, que é a base, nutrição, sanidade, bem-estar. A junção desses fatores, elas proporcionam um cenário produtivo muito satisfatório, com bons resultados produtivos, tá? Então, a nutrição ela é sempre a base, A sanidade ela é essencial e o bem-estar, digamos que ela seja a cereja do bolo, tá? É a forma que você trata seus animais, está diretamente ligado ao manejo que você proporciona aos seus animais, tá? Então, não que um seja mais importante que o outro, mas existe sim uma ordem hierárquica, Então, assim, a nutrição ela é a base, ela é a fundação, de um sistema de produção, seguido então da sanidade e posteriormente então manejo e bem-estar, beleza? E aí, pessoal, quando a gente fala de bem-estar, independente da área de criação, independente se é bovino, se é suíno, se é ovino, se é caprino, se é ave, nós temos que entender, que existem diversas realidades dentro desses sistemas de produção, tá? Então, existem uma infinidade de peculiaridades dentro da bovinocultura, existe uma infinidade de peculiaridades dentro da suinocultura, existe uma infinidade de peculiaridades dentro da avicultura, beleza? A gente vai começar abordando, pela perspectiva da bovinocultura de corte, quais são as realidades que nós temos. Então, quando a gente fala de bovinocultura de corte, embora a primeira coisa que talvez venha à nossa mente seja confinamento, mais para engorda, mais para terminação, a gente tem que entender que a bovinocultura de corte, ela também existem as fases que antecedem, essa fase de terminação do animal. Então, desde o sistema de cria, recria, a parte reprodutiva, tudo isso faz parte também da bovinocultura de corte, beleza? Então, a gente não pode achar que bovinocultura de corte é simplesmente animal a coxo, animal em fase de terminação, tá? Aquele animal que antecede o abate. Não. Desde a matriz, o bezerro, tá? A novilha, a fase de recria, entre o desmame até esse bezerro se tornar um animal adulto, tá? Tudo isso também faz parte da bovinocultura de corte, tá? E dentro da bovinocultura de corte, sabendo então dessa, dessa complexidade que é, porque vai desde a fase de cria até a fase de terminação, nós temos 2 cenários, Nós temos o cenário de animais confinados, e nós temos o cenário de animais a pasto, beleza?
E aí, pessoal, de cara a gente vai falar o quê? Que o sistema a pasto é um sistema muito mais focado na questão do bem-estar. É muito mais fácil você manter o animal numa condição de bem-estar num sistema a pasto do que num sistema super intensificado como um sistema de confinamento, beleza? Porém, eu comentei com vocês na aula introdutória que a intenção da disciplina é fazer o quê? Fazer vocês entenderem que vocês podem aplicar práticas de bem-estar, né, em qualquer sistema de produção, independente da tecnologia que vocês estão empregando, do tamanho do sistema que vocês estão trabalhando, tá? Então, assim, existem sim formas de criação que são mais focadas, que são mais fáceis de você manter as questões ligadas ao bem-estar, tá? Mas isso não impede que você aplique os conceitos de bem-estar também em sistemas mais agressivos, em sistemas um pouco mais intensificados, beleza? Então, de cara, a pecuária a pasto, ela é uma pecuária muito mais tranquila, muito mais favorável aos animais no sentido de bem-estar, né? Ele consegue proporcionar que os animais tenham as 5 garantias mantidas de forma muito mais fácil, beleza? Avançando então, pessoal, só reforçando, né, com relação às diversas realidades, né? Então, assim, a bovinocultura de corte, ela envolve também essas fases de reprodução, de cria, de recria, né? Então, ela é complexa, a gente tem que pensar desde o nascimento do bezerrinho até esse animal ficar um animal adulto e ir para a reprodução ou para o abate, tá? E a gente tem que aplicar o bem-estar dentro de todas as fases de desenvolvimento desse animal, desde o nascimento até o abate, até a cria, até a reprodução, beleza? E aí, pessoal, vamos então abordar pela perspectiva das 5 liberdades, tá? Quais eram as 5 liberdades? Vamos relembrar cada uma delas, tá? O animal, primeiro, livre de fome e sede. Segundo, livre de desconforto. Terceiro, livre de dor, ferimento e doenças. Quarto, liberdade para expressar comportamentos naturais. E 5, livre de medo e angústia, tá? E dentro dessas 5 liberdades, nós devemos trazer os cenários da pecuária de corte, o cenário da pecuária de leite, o cenário da suinocultura, o cenário da avicultura de corte e o cenário da avicultura de postura, tá? Então, vamos fazer um apanhado assim simples, mas bem geral mesmo, sobre cada uma dessas áreas, para que a gente possa ter uma noção geral, né, de como nós podemos realmente aplicar os conceitos de bem-estar na prática, e entender, né, que por mais complexo que seja o nosso sistema de produção, a gente pode sim aplicar, né, métodos que vão proporcionar melhor condição de vida ao animal criado. Então, a primeira coisa, né, a primeira liberdade é o animal livre de fome e sede. Na bovinocultura de corte, né, normalmente a gente não tem tanto problema quanto a isso, uma vez que alimento, né, e água normalmente são fornecidos para os animais de forma à vontade, tá? Sem muita limitação, sem muita restrição. É lógico, existem determinados locais, né, onde a água às vezes é um pouco mais escassa e determinadas épocas do ano onde o alimento acaba faltando, né? A gente estudou lá na nutrição que a produção de forragem ela não é constante, então é normal em um período curto do ano a gente tem ali uma escassez de forragem, de um alimento mais adequado. Mas a gente tem que proporcionar a esse animal o quê? É uma complementação, uma suplementação, né? Então, assim, pessoal, a ideia dentro da bovinocultura de corte para que você mantenha, né, o animal livre de fome, livre de sede, é o quê? É você proporcionar a ele uma pastagem de alta qualidade, boa qualidade, uma pastagem bem formada, uma espécie forrageira adequada àquela espécie, àquela categoria animal que você trabalha, tá? Então, o que a gente espera é o quê? É ter uma condição basicamente igual a essas fotos, tá? Um animal bem alimentado, um animal com comida à vontade, tá? No caso aqui do confinamento, a rotina alimentar é muito importante. Então, quantas vezes ao dia esse material, essa forragem, esse alimento vai ser fornecido para esses animais, né? A ideia é que os animais eles não passem por fome, tá? Sempre que esses animais tiverem vontade de comer, eles tenham o alimento disponível para eles, tá? Então, a gente tem que garantir essa primeira liberdade, ou seja, o animal deve ficar livre de fome e sede.
Com relação à água, independente da fonte de água ser uma fonte artificial, né, ou natural, que é muito comum nos nossos dias, né, você em propriedades que trabalham com sistemas a pasto, sistemas mais extensivos, que a fonte de água normalmente é um rio, um lago, um riacho, independente dessa fonte, se natural ou artificial, nós temos que priorizar o que? A qualidade da água, tá? A água tem que ser limpa, a gente tem que saber a origem dessa água, né? Essa água tem que ser própria para o consumo dos meus animais. Tem que ter condições que permitam que os animais consumam essa água em volume adequado, em momentos adequados, para que ele possa ter o organismo funcionando de forma bastante linear, de forma bastante eficiente, tá? Então, o acesso à água ele é fundamental em qualquer sistema de criação, tá? E independente de você ter uma fonte natural ou artificial, você tem que cuidar com a qualidade dessa água e o acesso dos animais a essa fonte, tá? De modo que eles possam buscar, sempre que eles estiverem com sede, né? Eles possam buscar essa água para poder, então, se saciar. Segundo ponto, pessoal, segunda liberdade, né? Livre de desconforto. Então, o que causa desconforto num bovino de corte, né? Basicamente, pessoal, quando a gente fala de desconforto, né? Pensando na bovinocultura de corte, o principal fator é o fator temperatura, o fator climático, né? Então, assim, quando a gente fala pensando que o animal esteja livre de desconforto, a primeira coisa que a gente pode fazer, que a gente pode trabalhar, que a gente pode garantir para esse animal é o quê? Acesso à sombra, tá? Pensando numa realidade de clima mais tropical, onde o sol é muito quente, né? As temperaturas são muito elevadas, nós temos que proporcionar uma sombra para esses animais, tá? E essa sombra, ela pode ser uma sombra artificial, então pensando aqui no confinamento, por exemplo, um sombrite, né? Uma cobertura com sombrite simples, para garantir que esses animais tenham uma área de sombra para ficarem em repouso, tá? Ou, pensando num animal criado a pasto, né? Uma sombra natural. Lembrando, pessoal, que existem determinadas realidades que são muito mais favoráveis à manutenção do bem-estar animal, tá? Essa foto aqui, ela representa uma criação de bovino de corte em sistema de integração lavoura, pecuária, floresta. Então, percebam que a sombra, né? A qualidade de ambiente que esse animal possui, tá? Desde o alimento que ele tem à disposição até a sombra para ele poder ficar em repouso. Então, assim, certamente o animal numa condição como essa é muito mais possui, né, as condições de bem-estar muito mais garantidas do que o animal com sistema de confinamento, por exemplo, tá? Mas primeira coisa então que a gente tem que fornecer para esse animal, disponibilizar para esse animal, são mecanismos para que ele possa conseguir vencer, né, a questão do calor, a questão das temperaturas muito elevadas, tá? E se fosse numa região fria, por que não pensar também numa questão de aquecimento, né, fornecer calor para os animais? Porém, como a nossa realidade, a maior parte do nosso país, na verdade, é um país tropical, nós passamos muito mais problemas para regular a temperatura dos animais em relação ao excesso de calor do que necessariamente ao excesso de frio, tá bom? Mas quando a gente fala, então, de livre de desconforto, pensando na bovinocultura, a primeira coisa que nos vem à cabeça, então, é a questão da temperatura, tá? Sol muito quente, temperaturas muito altas. E aí, pessoal, pensando também nessa questão do livre de desconforto, né? Uma outra situação que você pode estar adotando, são sistemas muito especificados como confinamento, para você garantir que os animais tenham um ambiente um pouco mais confortável, né? É a aspersão de água em cima dos animais, tá? De modo a melhorar não só a questão térmica desses animais, como diminuir também a quantidade de poeira no ambiente que esses animais estão, beleza? Então, é uma ferramenta que a gente pode estar adotando e implementando, na verdade, nos nossos confinamentos, para poder melhorar um pouco da questão do bem-estar, né? Garantindo a temperatura mais adequada para esses animais, um conforto melhor para esses animais e diminuindo a poeira do ambiente, tá? Um outro ponto que a gente trabalha também, visando a questão de diminuir o desconforto desses animais, é a adoção de currais de manejo adequado, tá? Currais focados no manejo racional, beleza? Então, quando você trabalha num sistema onde o curral de manejo é um curral adequado,
é um curral pensado na questão do bem-estar, na diminuição do estresse do animal, ou seja, um curral anti-estresse, né? Consequentemente, esse animal vai ter uma condição de conforto muito maior, tá? Então, são pontos que a gente vai trabalhar, são pontos simples, na verdade, que a gente pode trabalhar dentro da bovinocultura de corte para garantir a segunda liberdade, né? Garantir que esse animal fique livre de situações desconfortáveis. Vamos passar agora para a terceira liberdade, pessoal, que é o animal livre de dor, ferimento e doenças, tá? Parte de sanidade. Quando a gente fala do bovino de corte, o que a gente pensa, né? Primeiro, vamos pensar aqui, livre de dor, pessoal. Aí eu realmente pensar, evitar causar qualquer tipo de dor desnecessária ao animal, tá? Existem situações que realmente a dor acaba acontecendo, né? Só que ela não vai ser uma dor induzida, né? Ela tem que ser uma dor ocasionada por um fator, por uma ocorrência natural, tá? Então a gente quer que o animal fique isento de qualquer tipo de dor. Aí aqui a imagem para ilustrar, né? Um homem aparentemente batendo no animal, né? Então assim, é um tipo de situação que a gente evita, que a gente não aceita dentro dos sistemas de criação modernos, tá? Que é o que? Agressão ao animal, tá? Então o animal ele é um ser vivo, ele tem que ser entendido e respeitado, né? E a agressão é algo totalmente reprovado dentro da questão do bem-estar, tá? Dentro dessa perspectiva de que o animal é um ser vivo que precisa, né, ter as suas necessidades basais, básicas ali atendidas, tá? Com relação aos protocolos de vacinação, né? Então, o animal tem que ter um protocolo de vacinação bem estabelecido, em dia, tanto para doenças infecto-contagiosas como para endo e ectoparasitas, tá? Então, sim, você ter um protocolo vacinal, você garantir a sanidade dos seus animais é fundamental. Com relação a alguns procedimentos, né, que são principalmente na questão de dor, nós temos na bovinocultura duas situações que são bastante que a gente pode comentar, né, dar bastante ênfase, né? A primeira é com relação à castração cirúrgica, né? Castração cirúrgica, nos moldes que ela é feita atualmente, na grande maioria das propriedades, ele é um procedimento feito sem levar em consideração a questão do bem-estar animal, tá? Então, normalmente é um procedimento cirúrgico que é feito, sem o uso de anestesia ou qualquer sedativo para diminuir ou amenizar a dor que o animal sente naquele momento, tá? Então, a castração, pessoal, quando ela for feita, ela precisa ser feita por um profissional habilitado, um médico veterinário, que vai fazer uso, então, de sedativos apropriados, de medicamentos próprios, né, para garantir que o procedimento ocorra sem que o animal sinta tanta dor, né, quanto ele sentiria se ela fosse feita de forma bruta, de forma não correta, tá? Então, a castração hoje é uma prática muito evitada, tá? Quase não se faz, e quando ela é feita, ela tem que ser feita então com cautela, por um profissional habilitado e de forma correta, tá? Para garantir que o animal então não sinta dor. E quando você vai fazer procedimentos cirúrgicos, né? É extremamente importante que esses procedimentos cirúrgicos também sejam feitos por um profissional, um médico veterinário habilitado. Ele vai fazer esse procedimento de forma correta e ele vai conseguir, através dos recursos disponíveis, né, dar uma condição satisfatória para que esse animal, então, ele não sinta dor durante o procedimento, né? E, consequentemente, o ser humano, a partir do momento que ele fez um procedimento, ele fez uma intervenção, ele tem que garantir os cuidados redobrados com esse animal no momento da recuperação, tá? Porque a gente quer que esse animal também fique longe, né? Fique isento de ferimentos, né? Uma vez que a gente faz uma intervenção, seja uma castração, seja um procedimento cirúrgico, no caso aqui uma escórnia, né? Onde o pessoal vai tirar o chifre do animal aqui, esse animal vai ficar com ferimento por um período de tempo específico, até ele cicatrizar, até ele se recuperar 100%. E a gente então tem que garantir que esse animal não sinta dor na hora do procedimento e tenha a recuperação feita, né, de forma mais satisfatória possível. Então a gente tem que dar acompanhamento, a gente tem que dar a condição para que esse animal se recupere. E com relação à questão dos ferimentos, né, é muito comum dentro da bovinocultura, principalmente em sistemas mais extensivos, né, a presença de bicheiras ou miíases, né? O que é a bicheira, né? São ferimentos, né, que moscas vão lá, pousam, colocam seus ovos, né? E esses ovos,
vão eclodir, vão gerar essas larvas, né? E essas larvas vão se alimentar do tecido, né? Do tecido do animal, tá? E aí você tem que fazer o quê? Tem que fazer o tratamento dessas miías, dessas bicheiras, tá? Então, por isso que a gente tem que ter uma atenção redobrada no processo de recuperação quando nós fazemos um procedimento cirúrgico no animal, tá? Para evitar que esse animal chegue ao ponto de pegar uma bicheira, uma miíase, e fique nesse estado, tá? Então, quanto mais cedo, quanto mais cuidadoso é o nosso manejo com o animal na recuperação, menos chance a gente vai ter de ter um quadro de bicheira, tá? Mas uma vez que a gente tem uma bicheira, aí a gente vai fazer o procedimento padrão, né? Vamos garantir, vamos curar essa bicheira, vamos aplicar uma medicação nesse animal, um vermífugo, ou então um produto tópico, né? Para garantir que esse animal, então, não volte, né, a ter a presença dessas larvas, até que esse ferimento, então, se feche totalmente e o animal esteja sarado, tá? Então, são situações que a gente pode tranquilamente, né, dar ao animal para que ele, então, tenha essas três, né, essas três condições aqui mantidas, né? O animal não sinta dor, ele vai ser isento de ferimentos e de doenças, tá? Então, o manejo sanitário é essencial para garantir, então, que o animal tenha essa condição de bem-estar, tá? Isso vai desde os procedimentos que nós fazemos, preventivos, de intervenção, né? E os cuidados que nós temos com esse animal. A quarta garantia, né, que esse animal tem que ter, né, é a liberdade para expressar o comportamento natural, tá? Então, o animal, independente de ser um animal criado a pasto, de ser um animal confinado, ele tem que ter um espaço onde ele consiga, né, expressar o comportamento natural. Então, o animal ele tem que ter um espaço que, quando ele quer ficar deitado, ele vai se deitar. Quando ele quiser ficar levantado, ele vai se levantar. Ele tem que estar em contato com outros animais, para que ele possa ter o quê? Interação com esses animais, né? Esse animal vai poder interagir com outros animais, tá? De mesma idade, de mesma raça. E o principal, né? A ruminação, tá? Então, uma característica que demonstra, né, que o bem-estar do bovino está sendo bem atendido é a sua capacidade de ruminação. Então, uma vez que o animal, independente do ambiente ou do sistema que ele está inserido, ele possui esse hábito, né, de deitar, levantar, ruminar, se alimentar, né? Tudo isso são comportamentos naturais, tá? O animal, então, ele tem que conseguir, dentro do ambiente de produção, expressar essas características, né? Então, uma vez que o animal consegue expressar esses comportamentos, isso indica, então, que as condições de bem-estar estão sendo bem atendidas. Então, a gente tem que dar o quê? Espaço adequado para que esse animal consiga, né, ter essas ações, expressar nessas ações e fornecer um alimento adequado para que o organismo desse animal funcione também de forma satisfatória, fornecer um ambiente com sombra, que esse animal consiga um ambiente de sombra para poder ficar ali em repouso enquanto rumina. Enfim, são situações assim mais simples de serem trabalhadas, né? Uma vez que a gente faz uma dieta bacana e que você tem uma pastagem ou uma área apropriada para que esse animal fique, normalmente a gente não tem tanto problema com relação à garantia dessa liberdade para expressar comportamentos normais, tá? Lembrando, pessoal, que um sistema a pasto sempre é mais favorável para o animal do que o sistema confinado, tá? Porém, você consegue ter essa liberdade garantida nos dois sistemas, beleza? A gente tem que tomar um pouco de cuidado para que a gente não acabe restringindo o animal de condição para que ele apresente, então, esses comportamentos naturais. E o quinto, não menos importante, né, dessas garantias que nós temos que dar para esse animal, é que ele fique livre de medo e angústia, tá? Então, o que a gente deseja, pessoal, é isso aqui, ó, né? É um animal dócil, um animal manso, um animal com capacidade de interagir com o homem, tá? Independente da raça do animal, independente do sistema de criação. É lógico, existem raças de animais que são mais agressivas, né, mais espantadas. Existem raças que são mais dóceis, mais tranquilas, tá? Existem sistemas de criação onde há o contato maior entre homem e animal. O animal tende a ficar um pouco mais dócil. E há sistemas de criação, como sistemas extensivos, onde o animal e o homem não têm muita interação, consequentemente são animais mais agressivos, são animais mais assustados.
tá? Mas o que a gente deseja, independente do sistema, é o quê? Animais mansos, animais que não se assustem tanto com a presença humana, tá? Então, o animal ele não pode, durante os momentos de manejo, demonstrar o quê? Medo e angústia, tá? Normalmente, o animal que manifesta medo e angústia é o animal que foi mal manejado, que foi maltratado, né? E, consequentemente, então, ele tem medo, ele tem aversão à presença humana, né? Ou à movimentação humana próxima. Então, o que a gente tem que fazer é o quê? Treinar a equipe de manejo, a equipe que trabalha com esses animais no dia a dia, para que eles façam o manejo de forma racional, focada na manutenção do bem-estar. Né? Então, essa foto aqui ela ilustra bem, né, essa questão do manejo racional, né, focado no bem-estar. Então, aqui você não tem agressão, você não tem barulho em excesso. O que você vai ter aqui, né, é o funcionário, é o peão, trabalhando com uma bandeira, né, a gente chama isso aqui de bandeira, e essa bandeira você vai trabalhando ali principalmente com a questão da zona de fuga, né, zona de conforto do animal, e aí você vai conseguindo manejar esses animais sem necessariamente ter que agredir os animais ou colocar esses animais numa situação onde esses animais fiquem com medo, se sintam encurralados por algum motivo, tá? Então, o principal que a gente pode fazer aqui é o quê? É melhorar o nosso manejo, melhorar a nossa interação com os animais, tá? Através de treinamento, através de capacitação, colocando pessoas que sejam capazes, né, de entender que o animal também é um ser vivo e que a gente precisa entender um pouco do comportamento desse animal para que a gente possa estar interagindo com ele, possa estar fazendo o manejo de forma adequada. E aí a gente vai buscar então, né, animais livres de medo e angústia, tá? Então, independente de ser um sistema mais extensivo, um sistema pasto ou um sistema confinado, né, o que a gente quer é o quê? É que o animal realmente ele tenha confiança nas pessoas, tá? Que as pessoas consigam se aproximar desses animais, que exista uma relação de confiança animal criador, né? Animal peão, animal equipe de manejo, tá? Então o que a gente espera é isso. Então necessariamente nem sempre a gente vai ter um animal dócil ao ponto de você poder ir lá e alisar, chegar tão próximo dele como essa moça, né? Mas animais mansos que permitam, né, que você às vezes montado ali chegue próximo para poder verificar uma matriz, se aquela matriz está com algum ferimento, se ela está numa condição, enfim, situações de manejo do dia a dia, né? A gente precisa estar perto dos nossos animais para conseguir ver e compreender quais são as necessidades desses animais. Então, a última coisa que a gente quer é que o animal fuja da presença do homem, beleza? E aí a gente finaliza então, pessoal, as 5 garantias, né? Focada na bovinocultura de corte. Bora passar para a bovinocultura de leite, né? Então, pessoal, algumas coisas vão ser até um pouco repetitivas, né? Porque são duas espécies, né? São a mesma espécie, na verdade, o que muda é a aptidão, né? Corte e leite. Mas eu creio que a gente vai conseguir comentar alguns aspectos que são bastante importantes dentro desse cenário de produção leiteira. E dentro da pecuária leiteira, nós temos alguns modelos de produção que se diferenciam principalmente pelo emprego das tecnologias, tá? Então nós temos modelo de produção desde sistemas altamente simples, né, onde o leite é tirado à mão, a sistemas parcialmente mecanizados, né, onde você ainda tem um nível de simplicidade, né, um nível tecnológico baixo, porém já com o emprego de algumas tecnologias, como de sistemas de ordenha mecanizados, porém simples, e modelos mais tecnificados, mais complexos, né, como os modelos industriais. A exemplo aqui, um sistema conhecido chamado como carrossel, né, que é um dos sistemas mais tecnológicos, né, pensando na pecuária leiteira, tá? E aí eu reforço para vocês que, independente do cenário que vocês vão estar trabalhando, vocês conseguem implementar condições de bem-estar para os animais que estão sendo trabalhados, tá? Então, pessoal, primeira garantia, né, vamos reforçar, animal livre de fome e sede. Como que a gente garante isso? Como que isso pode acontecer dentro da pecuária leiteira? Se for a criação de animal a pasto, pessoal, aqui, ó, alimentação de qualidade, né, pasto bem formado, pasto bem manejado, tá? Sombra para esse animal ficar. Se for um animal confinado, um sistema mais tecnificado, alimento à vontade no coxo, tá? Rotina de alimentação,
para que esse animal tenha acesso, então, a comida de qualidade, para que ele possa se manter e produzir, tá? Para que ele possa ter o organismo dele funcionando, as necessidades dele garantidas, tá? Que ele tenha realmente acesso à comida e não venha a passar fome. Com relação ao acesso à água, normalmente pecuária leiteira a gente trabalha não trabalha com fontes de águas naturais, né? Normalmente é água servida, nem coxos. Então, assim, priorizar a qualidade dessa água, a higienização desses coxos, tá? E garantir que esses animais vão ter água em quantidade e qualidade necessária, tá? A água é essencial para qualquer espécie, para a pecuária leiteira é essencial, tá? Ainda mais essencial, porque são animais muito mais sensíveis do ponto de vista sanitário, animais que normalmente produzem muito, são animais muito produtivos, então eles necessitam de uma qualidade de alimento e de água muito acertada, tá? Para que eles consigam realmente expressar o potencial produtivo. A segunda garantia, pessoal, livre de desconforto, né? Então, quando a gente pensa num sistema mais tecnificado, tá? A gente tem desde a adoção de mecanismos de desestresse, né? Então aqui é exatamente isso que vocês estão vendo. É uma escova rotativa, onde o animal vai se encostar ali para se coçar, tá? Isso aqui é um equipamento anti-estresse instalado num galpão de produção, tá? Isso é muito comum em sistemas mais tecnificados, tá? Porque sistemas mais tecnificados, eles trabalham realmente com animais de alta produção, de alta genética, e qualquer nível de estresse impacta de forma significativa na produção leiteira. Então, eles tentam ao máximo priorizar a questão de conforto para o animal, tá? Então, quando a gente fala de manter o animal livre de desconforto, vai desde você instalar sistemas e mecanismos que proporcionem nessa condição de conforto ao animal, a construção do galpão. Então percebam aqui, ó, galpão alto, né, pé direito alto, para garantir o que? Ventilação, seja um ambiente arejado. Percebam aqui, ó, o material que está no piso, os animais estão deitados numa espécie de palha, numa maravalha, né? Então assim, é um ambiente extremamente adequado, não tem umidade, tá? É um ambiente que proporciona uma condição de conforto. Nós temos aqui ventiladores instalados em todo o galpão, ó, de fora a fora. Então, ambiente ventilado, sombra de fora a fora. Aqui o lanterninho para poder permitir o quê? As trocas gasosas, né? Permitir que o ar quente então saia da instalação, saia do galpão. Então, assim, dentro da pecuária leiteira, a questão de conforto, ela é priorizada de forma absurda, tá? Principalmente sistemas mais tecnificados, porque realmente animais de alta produção são animais muito sensíveis à questão de estresse, tá? Então, por isso que nesses sistemas o pessoal prioriza muito, tá? Então, quando a gente fala para manter esses animais numa condição de conforto, pessoal, é desde coisas mais extremas, como por exemplo a instalação dessas escovas rotativas aqui, a toda a parte estrutural, né, que você vai proporcionar o ambiente para os seus animais, tá? Desde a construção do galpão, a instalação de ventilação, ao local que esses animais têm para deitar, para ficar em pé, a cama que você trabalha, tudo, pessoal. E pensando, né, outra situação aqui, né, nebulização, aspersão de água para garantir a questão do conforto térmico para esses animais. Normalmente os animais para produção leiteira são animais de sangue europeu, né? Então são animais mais sensíveis ao calor, são animais de regiões frias, né? Mais adaptados a regiões frias. Então eles sofrem muito com as temperaturas, principalmente das regiões tropicais aqui do país. E aí a gente é obrigado a proporcionar condições de conforto térmico mais adequadas, tá? Que vai desde sombra a protocolos de nebulização, banhos recorrentes para esses animais, tá? E pensando no sistema de criação a pasto, um sistema mais simples, pessoal, a gente tem que garantir basicamente o quê? Para poder proporcionar conforto para esse animal. Um ambiente de sombra, tá? Uma pastagem bem formada, uma área para esse animal se locomover, né? A possibilidade desse animal ter outros animais para que eles possam interagir. Então são situações simples, né? Que no sistema de criação a pasto a gente consegue tranquilamente garantir para o animal para que ele mantenha, né, níveis de conforto, níveis adequados, né, de bem-estar, pensando na questão do conforto.
beleza? E aí, pessoal, vamos para o terceiro, né, ponto, que é o animal isento de dor, ferimento e doenças, tá? A mesma imagem que eu usei na apresentação anterior, não é fácil de encontrar a imagem de pessoas agredindo animais, né? Mas a gente que trabalha, às vezes, no dia a dia, a gente vê com muita frequência a equipe de manejo, às vezes, batendo em animais, tá? Então, assim, isso aqui é algo que eu, como mencionei na apresentação anterior, né? É algo totalmente reprovado, tá? A gente não pode agredir o animal. Então, assim, isso aqui é algo inaceitável dentro do manejo mesmo dos animais. E quando a gente fala de dom de bem-estar, nem se fala, né? É algo extremo. Garantia, né, da sanidade desses animais. Então, protocolo vacinal contra doenças infecto-contagiosas, contra endo e ectoparasitas. Então, as vacinas têm que estar em dia. Garantir que o animal esteja sadio, tá? Animal sadio, animal bem alimentado, bem-estar garantido, tá? Não que seja os únicos pilares do bem-estar, mas uma vez que a gente consegue atender alimentação e sanidade, nós temos animais muito mais fáceis de serem, né, atendidos com relação ao bem-estar animal. Com relação, né, pessoal, a doenças, né, a gente tem que mencionar, comentamos lá na disciplina de produção animal, lá no início, que, disciplina de sanidade, né, que o principal problema da bovinocultura leiteira é a mastite, né? Mastite é uma infecção bacteriana das glândulas mamárias, principalmente em decorrência do contato, né, dos tetos com o ambiente, né, um ambiente sujo, barro, lama, ambiente do estábulo, do curral, né? E assim, quando a gente fala de bem-estar e pensando na terceira garantia, que é garantir que esse animal fique isento, né, de ferimentos, doenças, dor, então a gente não pode deixar, é um compromisso do cuidador, um compromisso do homem, né, que maneja os animais, garantir que esses animais não sofram, né, com nenhum tipo de problema de ordem sanitária, tá? Então é fundamental os cuidados para evitar o que? Mastite nos animais. E quando a gente pensa na bovinocultura de leite, a gente lembra de que a mastite é o pior problema, né, um dos piores problemas de ordem sanitária da pecuária leiteira. Então a gente tem que ter um cuidado redobrado, né? Porque a gente tem que entender que isso não só é prejuízo do ponto de vista econômico, mas também é um mal para o animal, né? É uma condição de dor que o animal vai sentir, é uma condição que vai inviabilizar, impedir que esse animal fique numa condição adequada com relação ao bem-estar, né? Então a gente tem que priorizar esses cuidados, principalmente com as principais doenças. No caso aqui, a exemplo, a mastite, tá? Então, fazer o protocolo de limpeza adequado nos tetos, nos equipamentos que são utilizados para a ordenha, evitar situações de lama, né, no ambiente que esses animais estão inseridos, tá? Tudo isso proporciona o quê? Uma melhor condição sanitária e, consequentemente, uma melhor condição de bem-estar. O quarto ponto, né, é a liberdade do animal para expressar os seus comportamentos normais. E aí nós temos aqui algumas imagens, né? Então, assim, primeiro, tem que dar condição para esse animal interagir com outros animais da mesma espécie, da mesma faixa etária. Tu tem que ter um ambiente adequado para que esse animal possa ficar e ele possa ali, então, manifestar seus comportamentos, tá? Os principais comportamentos do bovino, os naturais, o animal se deitar, se levantar, caminhar e ruminar, né? Então, são comportamentos naturais. Uma vez que os animais apresentam esses comportamentos, significa que o ambiente que esse animal está inserido proporciona boas condições de bem-estar, tá? Então, a gente tem que dar essas condições, não são condições tão difíceis de serem trabalhadas, e mesmo em sistemas mais intensificados ou sistemas mais abertos, a gente consegue tranquilamente proporcionar essas condições para o animal, através de um ambiente adequado, através de uma alimentação adequada. E o último tópico, né, a última garantia, é o animal livre de medo e angústia, né? E aí, esse livre de medo e angústia na pecuária leiteira, ele está diretamente relacionado na interação ordenhador e animal, né? Independente do sistema trabalhado, se for um sistema mecânico, né, de ordenha, ou um sistema manual, né? O que a gente quer é o quê?
que o animal apresente um nível de confiança na pessoa que está trabalhando, que está ordenhando, né? Isso demonstra o quê? Bons cuidados, né? Uma vez que você tem um animal que ele não tem rejeição, que ele não tem medo da pessoa que está fazendo o trabalho ali de ordenha, isso demonstra que esse animal é um animal que ele está tendo a condição de bem-estar dele garantida, né? Esse animal, então, ele está livre de medo e angústia, ou seja, é um animal que não sofreu agressão, um animal que não foi, que não sofreu pressão, né? E, consequentemente, ele tem esse nível de confiança no cuidador, na pessoa que faz ali o manejo. E aí o que a gente quer é isso aqui, né? É que a pessoa e os animais estejam em sinergismo, né? Estejam ali em sintonia. Isso demonstra o quê? Bons cuidados, tá? Ou seja, o animal tem que estar tranquilo, o animal não pode demonstrar sinais de estresse, de medo, durante o momento que ele é submetido às práticas de ordenha, à rotina de alimentação, às rotinas de manejo do dia a dia, tá? Então, pessoal, esses foram as 5 liberdades, né, dentro da perspectiva da bovinocultura leiteira, beleza? Agora a gente vai avançar para a parte de suinocultura. Então, falando um pouco da suinocultura, a gente também vai ver pela perspectiva de 2 sistemas de produção distintos, né? São basicamente os 2 principais sistemas que a gente vai trabalhar e os 2 extremos, né? O sistema de produção caipira, né, ou solto, e o sistema industrial, né? E assim, reforço mais uma vez, pessoal, independente do sistema, a gente consegue empregar técnicas focadas no bem-estar, beleza? Porém, existem sistemas de produção, como sistemas de criação de suínos soltos, que são muito mais fáceis do animal ter as condições de bem-estar garantidas do que um sistema altamente tecnificado como o modelo industrial, tá? Porém, a gente tem que ter essa percepção. Independente do sistema, a gente consegue implementar situações que vão proporcionar a condição de bem-estar para os animais que estão sendo cultivados, que estão sendo trabalhados. E a primeira garantia, então, né, pessoal, que é o animal livre de fome e sede, normalmente ela é simples, né, da gente trabalhar. Por quê? É basicamente a disponibilizar comida na quantidade e na qualidade adequada, tá? Quando a gente pensa num sistema de produção industrial, nós não vamos ter problema com falta de alimento, uma vez que as suinoculturas comerciais, as suinoculturas industriais, elas têm comida à vontade, né? E dietas balanceadas, dietas ricas, próprias, né? Para cada categoria animal, tá? Então, assim, são dietas muito específicas, muito bem formuladas para atender as exigências desses animais e permitirem que eles sejam o máximo possível, que eles obtenham os melhores resultados possíveis em termos de produção e produtividade. Quando a gente fala, né, de sistemas mais abertos, sistemas extensivos de criação, é fundamental que a gente também priorize o que? A qualidade do alimento, tá? Porque é muito comum, às vezes, a gente proporcionar uma condição dessa, de animal solto, proporcionar uma condição que aparentemente é uma condição de bem-estar melhor para esses animais, que eles vão conseguir, num ambiente aberto, né, expressar os seus comportamentos naturais, porém, a gente acaba, às vezes, pecando na dieta, né, ou na qualidade da água desses animais, tá? Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado especial aqui com relação à garantia, né, de alimento de qualidade, de água de qualidade para esses animais que são criados em ambiente aberto, em sistemas extensivos, tá? Então, assim, não é porque o animal tem um ambiente aberto que eu não preciso colocar um alimento de qualidade, tá? Então, é muito importante que a gente complemente, que a gente suplemente esses animais para que eles consigam manter, né, a sanidade, né, que eles consigam ficar saciados e que eles consigam ter um bom desempenho quando a gente fala de produção, beleza? E garantir, pessoal, que esse animal não vai ter nem fome nem sede, tá? Então, muito cuidado na hora de trabalhar com sistemas mais simples e vocês acabarem, às vezes, pecando, né, com relação a procedimentos padrões como limpeza como fornecimento de água e fornecimento de comida. Com relação ao acesso à água,
independente de ser um sistema aberto, né, solto, ou um sistema industrial, tá? A gente tem que focar muito na questão da qualidade da água, e essa água tem que estar em quantidade e qualidade, tá? Disponível para esses animais. Então, outra coisa que eu chamo a atenção aqui, quando a gente fala de sistemas industriais, normalmente os bebedouros são bebedouros tipo chupeta, bebedouros automáticos, com vazão adequada para cada categoria animal. Então aqui você não vai ter falta de água, você não vai ter esses animais submetidos à sede. Porém, quando a gente trabalha num sistema de criação aberto, às vezes é comum a gente usar fontes de água natural, né? Ou uma reposição manual de água nos bebedouros. Então, assim, muito mais passível a gente ter um problema quanto à qualidade ou mesmo uma falta de água para esses animais consumirem, tá? Então, assim, pessoal, vamos tomar muito cuidado, pensando na suinocultura, pensando na avicultura também, quando nós formos trabalhar sistemas mais simples, sistemas de animais criados soltos, que a gente não negligencie, né, procedimentos simples, como o procedimento de fornecimento de água e de alimento para esses animais. Com relação à garantia 2, né, manter esse animal livre de desconforto, pessoal. Existem uma infinidade de situações que a gente vai trabalhar para garantir o conforto do suíno, tá? Depende do sistema que ele é trabalhado, tá? E normalmente está relacionado ao conforto térmico, tá? Então, a principal causa de desconforto na suinocultura são as temperaturas elevadas, em determinadas regiões também o frio, né? Mas na grande maioria dos casos é temperatura elevada, tá? Então, assim, quando a gente fala de conforto, a gente pensa em conforto térmico para leitões ao nascimento. Então, a gente consegue garantir isso o quê? Colocando uma palha, colocando uma cama, né, na gaiola de parição, para que esse leitão tenha um ambiente mais aconchegante, mais quente, mais seguro para poder ficar nesses primeiros dias pós o parto, né? Outra situação que a gente acaba proporcionando uma condição de conforto para esse animal, né? Aqui nós temos uma corrente pendurada numa baia e os animais mordem essa corrente, tá? É uma forma de distração, é um sistema que a gente instala numa baia, num galpão, para que esses animais consigam ter uma distração, um desestresse, né? Então são mecanismos desestressantes para esse animal, tá? E com isso a gente acaba melhorando a questão do conforto desses animais e acaba diminuindo problemas de ordem comportamental, como por exemplo o canibalismo, né? Ainda dentro dessa questão do conforto, né? Basicamente a construção do galpão ela tem que ser toda pensada para proporcionar conforto para os animais, né? Então aqui a altura do pé direito tem que ser adequada, tem que ser um pé direito alto para proporcionar, né? Um ambiente arejado, trocas gasosas, né? Enfim, para garantir que esse ambiente seja um ambiente adequado e confortável para os animais. Outra situação, né, pessoal? Aqui, não sei se todo mundo consegue visualizar, mas isso aqui é uma lâmina d'água, tá? Então, nós temos aqui a baia e a baia dá acesso a uma lâmina d'água. Essa lâmina d'água, pessoal, ela proporciona não só uma condição de limpeza maior na baia, tá? A baia fica mais limpa por mais tempo, porém, ela é um local que permite o quê? Uma área de lazer para esses animais, um local de desestresse, além de ajudar na questão do conforto térmico, né? Então, os animais no período mais quente do dia, eles vão vir, vão deitar, enfim, é uma área de lazer desses animais, tá? Lembrando, pessoal, que essa lâmina d'água deve ser trocada de forma constante, tá? Para que ela não se torne um problema de ordem sanitária. Essa água geralmente é trocada a cada 24 horas, para garantir que seja sempre uma água limpa, né? Isenta de dejetos, beleza? Mas são situações, pessoal, que a gente prioriza na instalação, né, para garantir o quê? Conforto térmico para esse animal, áreas de lazer para esse animal, que esse animal consiga ter uma condição de desestresse, né, para consequentemente ter uma melhor condição de conforto. E outra situação, né, a instalação aqui de cortinas, né, pessoal, para poder evitar, para a gente controlar, reduzir, né, efeito de ventos, chuvas muito fortes, instalação aqui de ventiladores, né, para permitir a ventilação dos galpões, tá? Então,
é uma série de ferramentas que a gente pode estar adotando para garantir o conforto do animal, tá? Para garantir que esse animal fique livre do desconforto, que é desde pensar na estrutura do galpão em si, as estruturas que eu vou instalar nesse galpão para melhorar a condição dos meus animais quando eles estiverem sendo ali criados, ali cultivados, beleza? Outra situação, pessoal, pensando na creche, né? A creche ela tem esse piso plástico, né, gradeado, suspenso. Esse piso ele tem uma função muito importante do ponto de vista sanitário, né, de evitar o contato dos animais com dejetos, mas também a gente tem que pensar na questão do conforto, né, que esse piso ele proporciona, pensando principalmente na realidade de regiões mais frias, tá? Em regiões tropicais não chega a ser tanto, mas em regiões mais frias, você não pode ter esses animais em contato com os dejetos, né? Então, esse ambiente de creche com pisos suspensos, gradeado plástico, em regiões frias, eles acabam atuando também no sentido de dar uma condição térmica melhor para esses animais, tá? Uma vez que eles não têm contato com os dejetos, com umidade, tá? Consequentemente, eles vão ter um ambiente mais quente, né, para poder ficar. A terceira liberdade, né, que nós temos que garantir então aos animais é que o animal fique livre de dor, ferimento e doenças. A gente vai começar primeiro abordando a temática das doenças, né, que é algo mais simples, e depois a gente parte para alguns pontos mais polêmicos dentro da suinocultura, tá? Com relação às doenças, pessoal, basicamente é o quê? A manutenção dos protocolos vacinais, né, e o controle dos parasitas, né, das verminoses. Feito isso, pessoal, independente do sistema de criação, basicamente a gente vai ter os animais ali sadios, né? Os animais não vão ter doenças, porque as vacinas vão estar em dia, as medicações vão estar também em dia, então o animal não vai ter problema de ordem sanitária, tá? É o que a gente espera, pelo menos. Só que na suinocultura, nós temos, dentro dessas práticas, pessoal, a primeira que a gente vai comentar aqui é com relação à castração, né? A castração em suíno macho, ela é um processo que, assim, é obrigatório, né? E normalmente ela é feita de forma cirúrgica, ou seja, que a gente tem um testículo do animal, né? Normalmente é feito um corte em cada testículo e a extração, então, dos testículos, né? Porém, essa prática ela é feita sem nenhum tipo de sedativo, nenhum tipo de anestésico. Isso gera um pico de dor, né? Embora seja um procedimento rápido, ela gera um pico de dor, um pico de estresse muito grande para o animal, tá? E por isso que o pessoal que trabalha essa questão do bem-estar é muito crítico em cima dessa prática, ou melhor, em cima da forma que essa prática é realizada, tá? Então, assim, a castração do suíno ela é essencial. O que a gente pode fazer, então, pessoal, para evitar esse pico de dor, esse nível de estresse que o animal é submetido? Basicamente ou usar anestésico para fazer esse procedimento, tá? Então você usa o anestésico local e o animal não vai sentir dor na hora da castração. Ou você adotar métodos de castração através da imunocastração, que é você aplicar um medicamento que induz o animal à esterilidade, né? Ou a castração química, que é você aplicar um determinado produto, determinado fármaco, que vai castrar de forma química, né? Através de reações químicas, vai castrar esse animal e esse animal vai ficar então infértil, tá? Então, basicamente, existem ferramentas que podem ser adotadas para poder evitar, né, esse trauma, essa dor ao animal, tá? Então, desde fazer o procedimento cirúrgico da forma adequada, a usar esses sistemas de castração através de medicações, beleza? Segunda prática, pessoal, que é muito reprovada, tá? Com relação à marcação australiana, tá? A marcação australiana, ela é uma metodologia utilizada para a marcação desses animais, tá? Então, aqui a gente tem o gabarito, né? E aqui nós temos um leitãozinho recém-nascido marcado, né? Com vários piques, vários cortes na orelha, né? Cada corte desse simboliza um número, a combinação desses números, né? A combinação e soma desses números é a identidade, é o número atribuído ao animal, tá? E é uma prática que ela também é muito lesiva, ela machuca a orelha do animal em vários pontos, o animal sente dor, por vezes inclusive sangra, né? E é uma prática reprovada, tá? Do ponto de vista do bem-estar, porque ela induz o animal a dor, a estresse, né? Então, existem alternativas para você identificar o animal, tá? Então, a marcação australiana, embora ela seja muito utilizada nos dias de hoje, é uma prática que está com os dias contados, tá?
Então, normalmente a gente vai optar por fazer o quê? Carimbo, tatuagem na orelha, né? Que são métodos muito menos lesivos, muito menos invasivos, né? Para o animal, que vai proporcionar muito menos estresse, muito menos dor para esses animais, tá? Então, a ideia é que cada dia mais a gente busque esses métodos alternativos para fugir dessas práticas comuns que geram, né, dor a esses animais, dor e sofrimento. Outras duas práticas também que são bastante criticadas, né? A primeira é com relação ao corte da cauda. Então, é muito comum no manejo de suínos a gente cortar a cauda de leitões, tá? Mesmo a gente fazendo isso com o equipamento correto, que corta e cauteriza, isso gera um estresse, gera dor ao animal, tá? Então, é uma prática que já vem sendo deixada de lado, tá? Então, hoje em dia é muito comum você ver animais sem a cauda cortada, tá? Porque algumas plantas já estão priorizando abandonar determinadas práticas, tá? E essa é uma delas. E outra situação também bastante criticada é com relação ao corte dos dentes, ao corte das presas, né? Então, o leitãozinho já nasce com as presas bem pontiagudas e é muito comum a gente fazer nos primeiros dias esse corte das presas, né? Que também é outro procedimento que causa dor, que gera um pico de estresse ali no animal. Embora essas práticas que eu comentei sejam todas feitas praticamente juntas, com exceção da castração, né? Isso é lesivo para o animal, isso gera um estresse muito grande para o animal. E a ideia, então, é a gente buscar formas alternativas para poder fazer esses procedimentos sem que o animal sinta tanta dor, né? E sempre que a gente puder evitar de fazer essas práticas, a gente evite de fazê-las, tá? Então, a gente só vai fazer essas práticas quando essencialmente for necessário e quando a gente tiver que fazer essas práticas, a gente faça da forma mais correta possível, de modo que o animal sinta o menos dor possível, tá? Então, pessoal, basicamente esses são pontos bastante polêmicos dentro do manejo da suinocultura, tá? Agora, avançando para a quarta liberdade, né, que é a liberdade para o animal expressar o comportamento normal dele, nós temos três situações, tá? Para o animal manifestar, para o animal expressar o comportamento normal dele, a primeira coisa que ele precisa é espaço, tá? Então, pessoal, existe um modelo de criação que já vem sendo extinto dia após dia, que é o modelo onde toda a parte de gestação, tá, ela é feita em gaiolas. Ou seja, o animal de reprodução, o animal criado para reprodução, ele é criado basicamente numa gaiola que cabe simplesmente ele em pé, com única capacidade de movimento de um pouquinho para frente e um pouquinho para trás, tá? Então, o animal é 100% privado de um ambiente aberto para que ele possa se locomover, para que ele possa caminhar, para que ele possa andar, tá? É um sistema altamente intensificado, né? Consequentemente, o descarte de animal é feito muito cedo, porque realmente o animal fica numa condição onde ele não tem nem capacidade de se exercitar, enfim, é muito cruel mesmo do ponto de vista do bem-estar, tá? O animal realmente ele é privado das condições naturais de liberdade que ele teria, beleza? Então, pessoal, esse sistema, onde a parte de gestação é toda feita em gaiola, isso aqui é algo que, embora ainda tenhamos em algumas propriedades, está com os dias contados, tá? Porque o nível de estresse que esse animal vive, o nível de estresse que esse animal é submetido é muito grande, tá? Então, é um sistema que está com os dias contados, a pressão é muito grande em cima desses sistemas. O que nós vamos ter, então, são sistemas intermediários, né? Onde o animal ele é criado, ele passa o período de gestação em uma baia e ele é conduzido então para a gaiola de parição para poder realizar o parto e ficar ali durante o período de amamentação, tá? Então esse é o sistema mais trabalhado nos dias atuais, tá? Que é um sistema intermediário. Ele nem é tão estressante, né, e intensivo quanto o 100% aqui em gaiolas, né? Ele proporciona, então, uma condição intermediária onde o animal vai ter, durante a maior parte do tempo de vida dele, ele vai ser criado dentro de uma baia, com um espaço razoável para ele se movimentar, para ele se deslocar, para ele levantar, para ele deitar, né? E ele vai ser conduzido apenas na gaiola durante o período de parição, tá? E a terceira situação é quando se trabalha, então, com sistemas de criação de animal solto, né? Sistemas abertos, onde aí sim o animal ele vai ter a máxima condição de bem-estar, pensando nessa quarta liberdade, né? Onde ele vai realmente conseguir manifestar seus comportamentos naturais. Então aqui ele vai conseguir fuçar, ele vai conseguir pastejar, ele vai conseguir andar, ele vai levantar, ele vai deitar, enfim. É a condição mais apropriada
quando a gente pensa na quarta liberdade dentro da suinocultura, tá? Porque realmente o animal criado solto, ele vai conseguir então manifestar os comportamentos normais e naturais dele, beleza? E aí, pessoal, a quinta liberdade, né, é o animal livre de medo e angústia. Normalmente, suíno, de modo geral, é um animal dócil, né, com exceção de, às vezes, de alguns animais de reprodução, animais machos, durante momentos específicos, né, onde às vezes determinadas matrizes estão no cio, esses animais ficam um pouco mais agressivos. Mas suíno normalmente é um animal muito dócil, é um animal muito curioso, né, e é um animal que ele não cria um vínculo afetivo com o dono, com o cuidador, né? Uma pessoa que faz ali o manejo. Porém, né, é um animal muito curioso. Então, o que a gente percebe muito na suinocultura é o quê? É esse nível de interação, né? Quando você entra numa baia, por exemplo, os animais vêm, cheiram, começam a fuçar, e isso é um comportamento normal do suíno, tá? O que a gente tem que fazer aqui é o quê? Treinar as pessoas que trabalham com esses animais, né? Para que eles sejam receptivos a esse instinto natural de curiosidade que esses animais apresentam, tá? Então o cara vai entrar na baia, vai fazer ali a conferência do lote, né? É normal que os animais venham, fiquem próximos, fuçem, né? Só que não são animais que vão ser agressivos. Então, a gente tem que entender isso para poder o quê? Evitar estresse desnecessário a esses animais, tá? Então, aos poucos, os animais eles vão ganhando nível de confiança com a pessoa que faz efetivamente ali um manejo, tá? Embora você não tenha ali um vínculo de afinidade, de dono animal, animal dono, beleza? E aí você vai ter o suíno aqui todo feliz, né? Porque ele confia na pessoa que faz o manejo. Então, sim, pessoal, quando a gente fala da quinta liberdade, né? Independente da criação que a gente está abordando, o principal é o treinamento da pessoa que faz esse manejo, né? Então, uma vez que você tem um cuidador, o tratador, o ordenhador, né? Capacitado, seja uma pessoa paciente, que realmente tenha perfil para cuidar de animais, certamente você vai ter essa garantia muito bem estabelecida dentro do seu sistema de produção, tá? E aí, pessoal, dentro da suinocultura, o principal ponto que requer muita paciência, né? Por parte do cuidador, da pessoa que está fazendo ali o manejo, é na hora de conduzir esses animais, tá? Então, assim, na hora que a gente vai conduzir os animais através de corredores, a gente tem que ter um pouco de paciência, né? E usar estratégias para poder evitar estresse para o animal e esforços desnecessários por parte de quem está conduzindo esses animais, tá? Então, a gente percebe aqui uma estrutura plástica onde a gente vai encurralando esses animais e, consequentemente, esses animais vão caminhando pelo corredor, tá? E quando a gente toca esses animais sem algo parecido, né, sem esse sistema aqui, a gente tem que ter o quê? Muita paciência, pessoal, porque o suíno, por vezes, ele vai querer voltar, tá? O suíno é um animal que ele é curioso, quando ele trava, é difícil de você empurrar ele, é um animal muito travado, muito pesado, né? Então, assim, a gente precisa de bastante cuidado, bastante cautela, principalmente nesse momento, na hora de fazer o embarque, na hora de fazer a condução desses animais de um galpão para o outro, de uma baia para outra, né? Na hora de fazer o embarque desses animais, beleza? É o momento ali, talvez, onde esses animais, depois daquele manejo inicial que a gente comentou, né? Que a gente faz uma série de cuidados com os leitões, é talvez o momento mais estressante para os animais, tá? É a hora do embarque, é a hora que a gente vai fazer essa condução aí de uma instalação para outra, beleza? E a gente então tem que evitar o quê? Qualquer tipo de situação que vai traumatizar, que vai gerar medo nesses animais, tá? Então a gente vai evitar de bater, a gente vai evitar de empurrar, enfim, de gritar, de fazer barulho. A gente vai tentar conduzir esses animais de forma bastante racional. E aí agora vamos fechar o nosso conteúdo falando um pouquinho da avicultura, né, pessoal? A avicultura aí também é uma atividade extremamente importante, né? E aí, quando nós falamos de avicultura, nós temos duas realidades, né? Corte e postura. E dentro de cada um a gente tem algumas peculiaridades, tá? Mas vamos falar então, né, dessas duas principais, corte e postura. Com relação à primeira garantia, livre de fome e sede, basicamente a gente não tem problemas dessa natureza dentro da avicultura, né? Uma vez que na avicultura comercial a gente tem aqui sempre ração à vontade, né? E os bebedouros normalmente são bebedouros automatizados,
Então, raramente você vai ter animais passando sede dentro de uma granja comercial. Quando a gente fala de galinha de postura, ave de postura, né? Também, pessoal, ração normalmente sempre à vontade, né? E bebedouros automatizados. Então, você não vai ter tanto problema assim com falta de água. É muito difícil você ter uma granja, tanto de ovos quanto uma granja de corte, problema com falta de água, beleza? A segunda garantia, né? Animais livres de desconforto. Aqui, pessoal, a gente vai revisar um pouco de tudo que a gente já falou, tá? Então, assim, basicamente, desde a construção do galpão de forma adequada, instalação de lonas, né, para você controlar ali a entrada de vento, de chuva, ventiladores para poder melhorar a climatização do ambiente, né, vários ventiladores instalados, sistema de nebulização para poder nebulizar e melhorar a temperatura ambiente. Tudo isso, pessoal, são situações que interferem de forma significativa no conforto desses animais, tá? Densidade de animal por área, né? Então, quantos animais eu tenho por área? Então, são todas situações que a gente pode trabalhar de modo a garantir o conforto para esses animais. Pensando na avicultura de corte, pessoal, a mesma coisa, tá? Então, o espaço que esses animais têm, né? A densidade de animal, quantidade de animal por metro quadrado, o galpão em si, a construção do galpão, a ventilação do galpão, né? A orientação que esse galpão foi construído, são todas situações que proporcionam, então, conforto para esses animais, tá? A cama que esses animais têm, né? Essa área essa zona de conforto, né? Essa área que esses animais têm para, como se fosse uma área de lazer, né? Onde eles não vão pisar aqui em grades, né? Mas em piso, com areia, com maravalha, com a cama, enfim, um local para que esses animais tenham então a condição mais adequada, né? Para que eles possam ficar. E aí, pessoal, uma situação que a cada dia está sendo mais evitada é a criação de aves em gaiolas, né? Aves de postura em gaiolas, tá? E é uma prática que ela é reprovada basicamente em vários níveis dessas 5 garantias, tá? Então a gente vai reprovar o sistema de criação em gaiola já de cara na segunda garantia, que é quando você quer um animal livre de desconforto, tá? Essa gaiola, pessoal, onde esses animais são alojados, onde os animais de postura são alojados, ela é uma gaiola ela limita muito o espaço do animal, tá? O animal tem uma área para pisar, uma área gradeada aqui, que não proporciona conforto algum, tá? Então, assim, esse animal ele sobrevive numa condição muito extrema de estresse, de dor, né? É um ambiente muito lesivo ao animal, tá? Então, pensando na questão do desconforto, ou melhor, na questão do conforto, tá? Então, essa criação, pessoal, é uma criação que a gente pode dizer que ela é reprovada, tá? Por isso, cada vez mais nós estamos vendo sistemas de postura de aves soltas, né? A gente chama de cage free, né? Que são aves soltas num galpão, do que aves em gaiola, tá? Esse sistema em gaiola é um sistema, então, que está com os dias contados, tá? Então, o primeiro ponto que esse sistema de gaiola peca é com relação ao conforto. Agora vamos falar da terceira liberdade, né? Animal livre de dor, ferimento e doenças, tá? Em relação a doenças, pessoal, protocolo vacinal adequado, né? Normalmente a avicultura, as aves, a grande maioria delas já vem vacinadas, né? Quando pintinhos já, tá? Porém, uma vez que você tem um problema de ordem sanitária, você tem medicamentos, protocolos, né, de tratamento que você vai adotar, que eu trouxe só a exemplo, né? Um antibiótico de amplo espectro em pó, muito utilizado na avicultura e na suinocultura, né? É tudo que você consegue diluir na água, na ração, para que os animais possam, então, consumir e ingerir, né, esse produto, e ajuda muito em problemas de ordem sanitária, tá? Outro procedimento, pessoal, que é extremamente simples e importante numa granja, tá? Isso vale, inclusive, lá para a suinocultura também, né? É você fazer o quê? O monitoramento, o acompanhamento dos animais, tá? Então, você fazer essa rotina de acompanhamento, de monitoramento, observar o comportamento, as reações, né, dos animais ali, isso contribui muito para que esses animais, então, não apresentem, né, problemas de ordem sanitária e não venham a ter situações ali de estresse, enfim, acaba amenizando uma série de problemas de situações, beleza? E
Dentro dessa mesma temática, dessa terceira liberdade, nós temos algumas práticas na avicultura que também são questionáveis, assim como na suinocultura, tá? As principais, pessoal, é a debicagem, né? A debicagem é basicamente você tirar a ponta do bico do animal. Isso é feito pensando em aves de corte, né? Para evitar canibalismo. E quando a gente fala de aves de postura, também é feito, principalmente quando a gente trabalha com gaiolas com capacidade para 2 aves, né? Ou quando a gente trabalha em sistemas abertos também, né? O cage free, é interessante que essas aves tenham esse bico com essa ponta rompida, para que ela seja menos lesiva, caso o animal venha a bicar um ao outro, tá? E aí, pessoal, pensando que isso é uma prática realmente lesiva, que gera dor, que pode gerar dor ao animal, né? A gente tem que tentar, então, fazer ela da forma mais correta possível, no equipamento adequado, né? Que é um equipamento que cauteriza, né, o bico no momento do corte, tá? Mas é uma prática bastante questionável, a gente vai ver bastante pessoas aí defendendo a não realização dessa debicagem, tá? Porém, em termos práticos, pessoal, é muito importante que essa prática seja feita porque ela gera uma série de benefícios e diminui uma série de problemas quando esses animais são, então, adultos, beleza? E aí, pessoal, dentro de novo, né, dessa temática da terceira liberdade, né, com o animal livre de dor, ferimento e doenças, de novo, vamos reprovar aqui o sistema de criação em gaiola, tá? Porque é um sistema que gera dor, que gera sofrimento para esse animal, né? Questão de doenças, beleza, não vai causar doenças, mas ferimentos, né? É muito comum o animal apresentar ferimento na parte superior ou mesmo na sola dos pés, né? Devido a estrutura da gaiola, que é muito lesiva a esses animais, beleza? Então, pessoal, do ponto de vista da liberdade, da terceira liberdade, né, a gente reprova também a criação em gaiola. Falando agora da quarta liberdade, que é a liberdade que o animal necessita para expressar comportamento normal, tá? Vamos pensar isso por vários aspectos, tá? Pensando na produção de aves de corte comercial, né? A gente vai ter o que aqui? Basicamente, pessoal, espaço, né? Espaço e quantidade de aves adequado, tá? São duas situações que a gente condiciona para que o animal apresente, né? Que ele consiga expressar seus comportamentos normais. Então, o animal vai levantar, o animal vai abaixar, o animal vai comer, o animal vai se afastar do comedouro, né? Ele vai ter ali, vai conseguir ciscar, né? Então, aqui a gente tem a cama, né? Então, assim, a gente consegue condicionar, mesmo dentro de um sistema altamente tecnificado e industrial de produção, uma condição para que esse animal mantenha ali comportamentos naturais da espécie, tá? Quando a gente fala de criação de postura, né? Mesma situação, pessoal. A depender do nível tecnológico, né? Você vai ter mais ou menos ambiente para esse animal expressar esses comportamentos. Porém, o animal sempre vai ter aqui a cama para ele poder ciscar, né? No caso, um sistema mais aberto, sistema mais simples, você consegue colocar puleiros para esse animal ter acesso a puleiros, né? Que é outro comportamento natural das aves, né? Então, a gente consegue, pessoal, mesmo em sistemas mais tecnificados, ou sistemas mais simples, né? Dar condição para que esse animal expresse parte dos comportamentos normais, pelo menos. Porém, quando a gente fala de liberdade para expressar comportamento normal, não há nada que se compare com a criação extensiva, né? Então, aqui nós temos a criação de galinhas caipiras, né, criadas soltas. Então, assim, a gente pensa nessa quarta liberdade, a gente pode dizer, então, que nesse sistema, né, o sistema aberto, o sistema de criação extensivo, é onde as aves vão ter realmente um ambiente adequado para que elas possam expressar seus comportamentos, tá? Então, seria o ambiente mais adequado do ponto de vista do bem-estar, tá? E aqui também a criação de aves de postura, né, com acesso a piquetes, tá? Que também é outra condição que a gente tem aí bastante liberdade para esses animais, para que eles possam, né, ter uma condição muito próxima do natural, né? Que eles possam ter, então, seus comportamentos naturais garantidos. E aí, pessoal, dentro dessa quarta liberdade, a gente vai novamente reprovar, né, a criação em gaiola, tá? Por quê? Porque dentro da gaiola, pessoal, o animal não consegue expressar seus comportamentos normais, tá? É um ambiente muito restrito, muito limitado, então a gente vai reprovar novamente a criação em gaiola. Percebam, pessoal, a gente já reprovou ela 3 vezes, né? Então a gente está na quarta,
liberdade, e a criação em gaiola praticamente ela foi colocada em 3 situações, né, como algo ruim. Então é por isso que esse sistema está cada dia saindo mais de linha, vamos dizer assim, e dando espaço para sistemas abertos, sistemas de criação de aves soltas. E aí, pessoal, a quinta liberdade, né, que é o animal livre de medo e angústia. Pensando na avicultura, não é muito comum nós termos, enfim, casos de agressão, né? Enfim, não é normal a gente ter problemas dessa natureza dentro da avicultura, tá? Embora a gente não tenha na avicultura níveis de interação, níveis de afinidade entre aves e cuidador, né? O que a gente precisa ter aqui é o quê? É que o cuidador seja uma pessoa experiente, capacitada, para que ele tenha técnicas apropriadas de aproximação a essas aves, né? De modo a dar segurança para que essas aves não se assustem na hora que esse cara for entrar no galpão, na hora que ele for fornecer a ração, né? Porque aves são animais muito que se assustam muito fáceis, né? São muito sensíveis do ponto de vista comportamental. Então, assim, se você entra de qualquer jeito num galpão, assustando todo mundo, elas vão ficar agitadas, elas vão ter o comportamento todo comprometido, né? Então, é fundamental que a pessoa aqui, ela saiba, né, lidar com esse ambiente, ou seja, seja uma pessoa cuidadosa, cautelosa, que se movimente de forma a proporcionar, a dar segurança às aves, de modo que ela consiga se aproximar, fazer o serviço que deve ser feito, né? Coleta de ovos, fornecimento de ração, ou mesmo a captura dessas aves, sem que isso se torne algo estressante, algo traumático para esses animais. Beleza? Pessoal, então a gente finaliza, né? Aqui, abordamos aí um tema bastante amplo, né? Falamos desde a criação de bovino de corte, bovino de leite, falamos de suínos, falamos de aves de corte, né? E falamos de aves de postura, tá? E assim, pontuamos, trabalhamos com todos esses animais, tentando garantir as 5 liberdades, tá? Então, o objetivo dessa aula é o quê? Que a gente tenha essa noção geral, né? De situações relacionadas ao bem-estar para cada uma dessas áreas de criação, que a gente possa entender, pessoal, que independente do sistema que a gente trabalha, a gente consegue implementar técnicas e mecanismos para condicionar, para garantir o bem-estar para esses animais, tá? E que a gente possa, pessoal, buscar, né, esse entendimento cada vez mais de que o animal é um ser vivo, o animal é um indivíduo que ele necessita ser respeitado, né? Então, mesmo que a gente crie esses animais, né, e trate esses animais como animais de criação, que a gente possa respeitar que esses animais necessitam, né, de ter as suas condições naturais e comportamentais garantidas, beleza? Então fica aí, pessoal. Encerramos então a nossa terceira disciplina da área de produção animal, né? Finalizamos, né, essa área de produção animal. Eu espero que a gente tenha conseguido aí agregar um pouco de informação a vocês. A gente volta na semana que vem com a disciplina agora na área de gestão, na área de administração, né? Então a gente vai fugir um pouco dessa área de produção animal, mas eu espero que tenha sido proveitoso nessa trajetória que a gente fez até aqui. Nós falamos de sanidade, nós falamos de nutrição, nós falamos de bem-estar, tá? São 3 pilares muito importantes dentro da produção animal e vocês certamente podem aplicar o conhecimento que aqui vocês adquiriram nas diversas áreas, tá? Que vocês possam estar atuando, beleza? Pessoal, os materiais estão disponíveis lá no Rava, tá? Material complementar, as apostilas, os questionários. A disciplina encerra então na sexta-feira, tá? O questionário final é liberado às sexta-feira às 18 horas. Façam as atividades, a gente precisa que vocês façam a atividade para que vocês tenham a nota para serem aprovados, beleza? E qualquer dúvida, pessoal, vocês podem mandar mensagem para mim no fórum, tá? No próprio YouTube, quiserem fazer comentários lá, pode mandar comentário também no YouTube que eu respondo, beleza? E eu espero ter contribuído com vocês até aqui, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês.